Hoje nós vamos falar da lição principal. Qual é a sua lição principal que você leva para a sua vida quando aprende algo que nos leva a caminhar para o caminho certo? Todos temos uma lição principal. Qual é a sua? Aprender não é acumular. Informação é instalar novos drives. E quem acumula forma, como você age, decide e governa a sua própria vida. Hoje a gente vai falar que a gente tem que governar a nossa vida. Nós temos que governar a nossa vida, não o outro, não interessa. Você é dono da sua vida, você é dono da sua história. E é tão bom, né? Quando a gente para e pensa assim, poxa, mando em mim, né? Eu governo, né? Eu tenho princípio, poxa, dá um valor. A gente fica contente, né? E as pessoas que perto da gente também, né? Então, hoje nós estamos ao vivo nessa live, né? Contando, né? Qual é a sua principal lição? Qual a lição principal que você vai levar para a sua vida, né? Porque verificando as referências, né, que a gente faz, a gente é exatamente aquilo que a gente faz, do que procura fazer, né? Então, abaixo, a gente sabe que a gente pode ir muito além, então fica ali naquele morno, né? E não tenta caminhar diferente para chegar onde quer. E existe quando a gente diz assim, puxa, esse lado da minha vida tá mal, mas o outro tá bom. Então, busca o bem, né? A ordem que você quer. Existe a A mais a B, mas a ordem da jornada. Qual é as condições e a circunstância, né? Então, foque no conteúdo, foque naquilo que você quer aprender, entender a lição, né? Porque aprendizado real não está na quantidade de informação recebida, mas da forma como o cérebro responde automaticamente às situações. Então, durante uma aula, né, você anota conteúdo, verifica quais formas de pensar que precisam ser substituídas. Quando a gente começa a fazer essa análise, a gente chega mais longe, né? E quando o aprendizado não é quando você faz o cérebro, né, fazer diferente. O aprendizado é você ouvir algo novo, né? E não muda. Mudança acontece quando há resposta neural. Então, observe diante da situação comum se você reagiu diferente do antigo padrão. Porque geralmente quando a gente está escutando algo que é aprender, dá um estalo, né? Puxa, isso ali eu ainda não sabia, isso ali eu ainda não tinha direção daquilo que eu queria, mas quando vem a gente, isso é meu, isso eu quero, né? Eu quero entender, eu quero aprender. Então o caminho é um só, né? Porque a coisa mais poderosa que você pode aprender é um aprendizado, né? Porque o excesso de padrões antigos impede a conexão mentais, né? Então questione o comportamento, os automáticos que não produz resultado. O que está produzindo resultado hoje na minha vida? O que está valendo a pena? Essa pergunta a gente tem que perguntar, né? De vez em quando, para não esquecer que a gente tem que estar bem emocionalmente, né? Lá interiormente, para tudo em volta caminhar certo, né? Então, a gente sabe que o sistema educacional, ele não é para você se libertar, é para você servir um sistema. E a gente sabe, né, no contexto que o modelo tradicional forma executores e não governantes da sua própria vida. Então, avalie seu aprendizado de forma atual. Estou aprendendo? Estou dependendo, né? Aprendi aquilo que eu queria para ensinar ou para falar para a minha vida, ou conectar na minha vida. Então, 100% da minha vida, a responsabilidade é minha vida, não é do outro. Então, prosperidade começa quando a gente terceirização de culpa termina, né? Quando a gente eu aprendi aquilo ali, não foi
foi um aprendizado, né? Não foi um erro, foi um aprendizado. E quando a gente busca isso de verdade para a vida da gente, as coisas ficam mais fáceis, né? E hoje é um dia de você identificar qual área da sua vida ainda responsabiliza alguém ou algo externo. Então, isso não te leva a nada, né? Isso é como se você ficasse preocupado com algo que não te leva a nada. Qual é a área ali da sua vida, né? Faz essa pergunta para você que você descobre onde você está errando, onde aquilo não está caminhando, né? Não está fluindo, aquilo como você queria. Então, todos nós, né, estamos num barco, estamos na mesma tempestade. E as pessoas vivem cenários em níveis diferentes, né? Mas níveis totalmente preparados. Então, pare de comparar, né? Melhorar a sua posição dentro da realidade que você flui, né? Então, faz isso para a sua vida, né? Busca isso, algo diferente, algo que te faz parar e ver que você é uma pessoa especial e você sabe o que quer. E você não tem medo de falar em público, né? O assunto que muita gente fala, né? Você não tem medo de falar em público, mas o julgamento, né, da exposição, mas o julgamento, você fica pensando no julgamento das pessoas. Então a gente tem que saber no contexto que a gente tem que se expor em ambientes controlados para treinar, né, emocionalmente, para não ser um barco, aquilo que você vai falar ou vai aprender, o que vai entender, né? E hoje a gente está buscando a lição principal. Qual é a lição principal que você quer para a sua vida? O que você quer melhorar que ainda não conseguiu e você está com medo? Porque o medo é que tem que ter medo de você. Você não. Você ergue a cabeça e diz assim, puxa, eu sou, eu posso, né? Quando a gente diz eu sou, algo dentro da gente, né? Já mexe, né? Puxa, eu sou, eu vou fazer. Então, todas as pessoas, elas não param, né? Elas sempre vão em função de fazer alguma coisa, de conseguir para o seu propósito. Mas dizer tudo, né? Tudo, às vezes, fala tudo e enfraquece o governo pessoal. Então, diga um não consciente, né, nessa semana, sem justificar sua culpa, né, para aquela pessoa que você tira o tempo e você fica com medo, né, de dizer um não. Hoje é uma semana excelente, né? Hoje é quinta-feira, ainda tem tempo de você dizer um não. Não, diga não consciente nessa semana, não justifica ou se culpa, né? Então, a gente tem que parar de querer controlar o que não está no seu controle, né? Isso é muito bom quando a gente pensa, né? A gente quer às vezes perder tempo de controlar aquilo que nem é para ti, né? Então, e todo controle excessivo, né? Ele é exausto, ele é frustração. Então, direcione energia apenas nas decisões que dependem exclusivamente de você. Né? Às vezes a gente bota toda a atenção no problema que nem é da gente, né? Ela quer assumir. Porque a pessoa que a gente às vezes quer ajudar, a gente nota que ela emocionalmente não está bem. Emocionalmente ela busca uma dor, uma doença para te abaixar, né? E hoje a gente tem que... Por isso que tem que cuidar de si, estar firme emocionalmente. Aquilo que vem não vai te afetar. Mas se você está, coitada, né? A gente não pode falar coitada para as pessoas, a gente tem que dizer misericórdia dela. Ela está pensando que aquilo que ela está fazendo ou está falando está atrapalhando. Não pega o peso da outra pessoa que você precisa, que é em frente. Não pega. Aquilo lá é dela, ela tem que passar e aprender, né? Quando a gente busca isso lá dentro da gente mesmo, né?
Porque se for, nós temos a nossa vida, ele tem a dele. Ele não está bem emocionalmente, ele quer te levar junto com ele, né? E a gente tem tantos casos, né? Tantos casos de pessoas, né? Que tem filho com problema e fica carregando aquele problema, né? Eu sei que o problema é pesado, mas faz com que entender que às vezes aquilo é emocionalmente, né? É lá dentro dele, né? Que age daquela maneira porque ele quer atenção, quer entender, né? Como a vida é, ele quer pegar as fases da vida. Quando a gente sabe que a gente está ali para ser base e não se machucar interiormente, a gente consegue fazer da nossa vida ela ficar melhor. Fazer da nossa vida. E não existe coitado. Cada um é o que é, mas cada um tem que buscar o que quer. Eu sei que não é fácil, né? Dizer vai, faz, resolve. Mas quando coloca carinho, atenção e não agressividade, a gente vê que as coisas vão mudando e enfrentando, né, uma vida mais fácil para a gente e para quem está junto da gente, né? Então, pare de querer controlar o que não está no seu controle. Não adianta você querer controlar. Direcione a sua energia naquilo que você quer mesmo, né? E só tem energia para um dia, né? Quando a gente aprende isso, poxa, eu tenho toda a energia para hoje, então eu vou fazer aquilo que eu quero, vou resolver, vou ajudar, né? Mas eu também, a minha energia, né, é hoje. E a energia não acumula, né? Ela precisa de bem investida diariamente, né? O que eu vou fazer? Mas eu vou resolver da minha maneira, de uma maneira que eu entenda também que aquilo é pro bem ou pro mal? Aquilo vai te levar, vai ajudar? Não adianta ficar só pensando, né? Então, planeje o seu dia pensando se vale a pena gastar a sua energia hoje, né? Com aquela pessoa, com quem você perdeu tempo, né? Então, não é um tempo, eu quero dizer, o tempo, ele é muito importante, né? Mas se você desvia o tempo interiormente para algo que não te leva a nada, aí você vai dizer, puxa, perdi o tempo pensando naquilo e ainda eu podia ter feito outras coisas que eu não fiz ou não quis, né? Parei ali, estacionei. E quando a gente diz, puxa, eu quero viver esse dia de hoje, eu quero viver o presente, né? Que eu ganhei esse presente desse dia, a gente, interiormente, a gente agradece, né? Poxa, é mesmo isso ali. Vou sair daquela, lá nos estudos de Harvard, né? Falar que mais de 5 minutos a gente pensando em tristeza e coisas ruins, a imunidade é baixa, né? Então, vamos pensar em coisa boa, né? Se tu não pode carregar, né? Ou levar aquilo ali, troca de assunto, troca de momento, né? Dá uma aliviada, dá uma respirada, né? Como se diz, respire 3 vezes e sai dali. Porque a gente tem que começar o dia desfrutando, né? E não parado. Porque o desfrute, ele ativa, né, o nosso corpo e prepara a nossa mente para produzir melhor, né? Então, reserve os primeiros minutos, né, para algo que gere prazer. O que eu vou fazer hoje, né, que vai me dar alegria, que vai me dar ser feliz, né? Então, esse dia, a gente, quando chega esse horário, a gente sabe que aprendeu, né, que ganhou muitas coisas boas nesse dia. Então, comemore, né, agradecer, né. Então, quando a gente sabe que trabalhou demais e não desfrutou de menos, a gente já fica, né, meio, mas não. Levanta a cabeça, né, e ergue e diz assim, eu ganhei isso, eu consegui isso, gratidão, né. Porque todo trabalho sem desfrute é pobreza emocional e financeira. Então, algo que você fez, desfrute, aproveita, né? Comemore e inclua, né? De vez em quando um intencional na rotina, né? Mesmo
nos dias produtivos, né? E todo dia, né? Puxa, eu fiz isso, eu agradeço, eu comemorei, eu vou comemorar, né? Porque a vida está aí para nós viver, né? E hoje eu disse assim, puxa, eu aprendi algo que eu mesmo me emocionei, porque eu vi que às vezes a gente perde a nossa energia naquela outra pessoa que quer só, né, só mostrar aquilo que ela está sofrendo. E não vale a pena, porque você tem que dizer, poxa, ela tem que aprender que ela tem que mudar, né, interiormente, emocionalmente. E quando aquela pessoa entender que ela não mudou e que vai falando, vai dizer, vai, escuta, muda naquilo ali que está errado, pensa diferente, a pessoa não quer, não adianta você ficar pensando nela para resolver o problema dela. Ela está emocionalmente com problema. Então, quem não... Libere perdão, né? Libere perdão. Quem não libera perdão, você abaixa a sua energia. Então, libere perdão, sai dali, resolve outras coisas que são importantes para você. Porque as mágoas mantêm o corpo e a mente em estado de peso constante. Então, limpa o teu coração, né? Que ele é o primeiro órgão nosso que tem que estar bem, né? Pra a gente se sentir bem. E dedica, né? Perdoar sem esperar a mudança do outro, né? Poxa, já te perdoei, né? Não ter esperança. Por isso que a gente tem que fazer uns drive mental, né? Significa resposta automática para o seu cérebro. Você tem que dizer automaticamente aquilo ali que veio te machucar, veio para te, né? Para te cair, dizer, ressignifica aquilo. Porque o cérebro reage antes da consciência. Se você ressignificou, escutou e viu, ressignifica da melhor maneira possível, né? E observe, né? Qual o pensamento que surge primeiro, né? Diante dos problemas. E ressignifica. Quando você busca esse drive, que é um ponto de reflexão, você já vai ver lá no contexto, né, que uma decisão muda completamente a direção da sua vida. Oh, essa é boa, né? Uma decisão muda completamente a direção da sua vida. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Aquilo que você precisa tomar para chegar onde quer, né? E tome a decisão clara que te leve para o outro caminho, né? Aquele caminho ali você já passou, né? Você quer um caminho mais leve, um caminho de experiência, né? Porque são as tarefas, né? E às vezes as execuções não se lidam com... A gente sabe que a gente precisa aprender todo dia, né? Então, mas não com sofrimento, carregar ninguém, com peso, né? Tem que ir leve, solto. Então, busque, né? Dar uma pensadinha e fazer um exame de consciência para ver onde você mesmo parou. Porque às vezes isso para, né? Então, aquilo que a execução, quando você faz a execução daquilo de uma maneira sábia, você vai ver que consolida com aprendizado. Você aprendeu alguma coisa, então trate, né, como uma experiência de crescimento e não como parada da sua vida. E a gente sabe quem gera mais resultado na vida, né, de alguém são as tarefas que executa, né? Então, às vezes a gente mudou para a tarefa porque às vezes tu fica pensando em algo lá e tem algo para resolver, executar e você não executou. Então, conhecimento sem ação não gera retorno. Então, execute pelo menos uma tarefa todos os dias, né? O que você vai... Não precisa ser muito, né? Pode ser devagar e bem feito. Devagar e bem feito, mas resolva todo dia uma. E quando a gente aprende que a gente vai acumulando tarefa, né? E a vida vai ficando pesada, né? A gente tem que ser que nem o rio fluir, né? Não importa se tem pedra, buraco,
Daí tem que ir em frente. Tem horas que, lá no sítio da fazenda, tem horas que o rio tá largo, mas tem hora que só passa meio metro dele. Mas ele não vai em frente. Então, nossa vida também, nós temos uma tarefa, nós temos aquilo para cumprir, faz com alegria, né? Com vontade que você assumiu aquilo, né? E quando a gente assume, a gente tem um caminho só, né? É isso que eu vou fazer. E fazer primeiro e sair desse, né? Então execute pelo menos uma tarefa todos os dias, que você vai ver que é aquilo que você quer, né? Porque o cérebro nosso, ele aprende pelo ambiente. Qual é o ambiente, né? Ambientes moldam comportamento. E pensamentos, e comportamentos e pensamento. Então, se o ambiente que você vive, né? Ele é bom, tudo de bom vai acontecer. Por isso que a gente tem que enfrentar lugares que estimulem pensamento, né? Crescimento, quer dizer. Então, por isso que existe hoje, eu tenho aquilo lá para ir. Se arrume, vai. Geralmente, quando a gente vai, que é convidado, a gente volta mais animado. Aprendeu algo, conversou com alguém mais sábio, né? Porque a gente precisa de conhecimento e mútuo, né? Não é só para mim que aprende, né? A gente tem que aprender. E por isso que esses networks sempre dão resultado, sempre te traz um ensinamento importante, né? E quando a gente ouve informação nova, não é um aprendizado novo, né? É uma forma de você pegar aquilo que você tem e fazer, chega mais perto daquilo que você quer. Então, informação sem prática vira distração. E aplique imediatamente aquilo que você aprendeu hoje. O que você aprendeu? O que foi bom para você? Precisa mudar a sua vida? Então, comece, né? Comece um momento depois. Por isso que quando a gente aprende, assim, qualquer podcast, né? Ou palestra, alguma coisa, busque ali o que aprendeu com aquilo, né? Então, porque a gente sabe que desaprendizado sempre abre espaço, né, para as novas conexões. Então, os novos padrões, eles sempre ocupam espaço mental. E abandone os hábitos que não servem mais. Hoje é o dia de você dizer, puxa, aquele hábito ali, não quero mais, né? Abandona, porque o fluxo é só um desfrute. E a gente sabe, né, que a gente precisa desse fluxo para a vida ficar mais leve e com conhecimento. Então, a alta performance acontece quando há prazer na execução. Puxa, você conseguiu, você fez. Puxa, quem diria, né? Não sei, às vezes eu digo para mim mesmo, puxa, como eu consegui de uma maneira fácil, né? Então, identifique as atividades que te colocam em fluxo. O que te coloca em fluxo, né? Porque todo o processo de transformação, ele exige uma ação. Qual é a ação que você vai tomar hoje? Porque transformação, ela não acontece no pensamento, é na prática, é no passo prático, né? Dê um passo hoje ainda, né? Naquilo que você quer. E quem vive tentando, né, controlar tudo, vive exausto. Então, não controla ninguém, né? Não fica pensando o que o outro está pensando. Vive a tua vida, conecta na tua vida, na tua experiência, naquilo que tu aprendeu, o que pode melhorar, né? E controla o excessivo, né? Porque o excessivo, ele só consome a tua energia vital. Então, aceite o que não depende de você. Não aceite, né, aquilo que não depende de você. Assuma a sua própria vida. Quando a gente diz, eu vou assumir a minha própria vida, a gente sente, né, aquela alegria ali, puxa, eu estou assumindo, eu vou fazer. E quando a gente assume a própria vida, a gente é o próprio aprendizado. Então, aprender é uma decisão individual, não é do outro. Por isso que a gente tem que dizer, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu preciso. E pare de esperar que alguém te ensine tudo, né?
A gente tem que buscar o conhecimento. Aí em Provérbio 4 diz assim, o conhecimento e a sabedoria valem mais do que ouro e prata. E a gente sabe, né, que ouro e prata, eles estão lá no fundo, né? Lá no fundo, pedras, sei lá, onde que é difícil de achar. E por isso que o conhecimento tem que buscar cada dia um pouquinho mais, né? Praticar, né? Praticar. Porque sem experiência, sem aprendizado, sem convivência, né? Não há sintonia à sua vida, não há mudança real. Então, mudança exige vivência e prática, né? Exponha nova experiência, né? Eu gosto muito daquela palavra assim, habilidade. Você está procurando habilidade nova naquilo que você quer. Você está buscando conhecimento naquilo que você quer. Essa pergunta a gente tem que fazer quase todo dia, né? Porque senão a gente para. E aprender exige desconforto. Crescimento passa por tensão, né? E faça algo, né? Desconfortável, conscientemente. Porque quem evita risco mantém o mesmo resultado. Você quer ir lá na frente, né? Quer fazer aquilo, né? E segurança excessiva impede o seu avanço. Então só tem um caminho para seguir. Assuma risco, né? E calculados, né? Assuma risco calculados que você, se eu fizer isso com isso e isso, eu vou chegar lá. Porque às vezes o medo te perde, né? E sustenta a escassez. Não deixa o teu medo, né? Porque se tu fica pensando perder tempo, né? E como ganhar dinheiro, você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer bem feito. Faça pouco, faça bem feito. O dinheiro ele vem porque você está fazendo bem feito. Não fica pensando aqui, está bem grande, né? Poxa, não fica pensando em escassez. Faz as coisas já acreditando na sua capacidade. E se você tem medo que tem que ter medo de você. Então, medo de perder sustenta a escassez, né? Então, tira isso aí. E o apego limita a prosperidade. Então, não apegue, né? Tem aquilo ali que está te incomodando, aquilo ali tá lá escondido. Dá um jeito, faz diferente, né? Muda dali ou dá um jeito. Se não está usando, busca energia nova para a sua vida, né? E apego limita a prosperidade. Então, solte o que gera medo constante. O que está gerando medo constante na sua vida? E a gente sabe que o sistema, né, ele treina pessoas para ocupar função e não para governar a sua própria vida. E o governo pessoal não é um ensinamento, né? Então, por isso que a gente tem que desenvolver a habilidade fora do sistema tradicional. Eu vou fazer isso aqui, vai ser bom, vai ser diferente. Eu pensei, calculei, né? É um risco, eu sei, pode ser que eu não ganhe muito, mas eu ganho pouco, eu aprendi. A gente nunca perde, a gente sempre aprende. Então, desenvolva aquela habilidade fora do sistema tradicional, né? E responsabilidade, ela mantém a falta de responsabilidade naquilo que você quer para a sua vida, mantém a dependência. E a gente não quer ser dependente, né? Porque dependência nasce de uma omissão. E hoje é um dia para você parar e pensar, né? Puxa, as suas decisões, sem me pedir permissão, eu vou fazer aquilo. Eu vou em frente. Eu sei que eu estou me arriscando, mas eu arrisquei e aprendi. Então, busque isso, né? E hoje eu vou deixar para vocês uma tarefa para você dizer assim, puxa, eu quero aprender alguma coisa com aquilo que eu parei para pensar, né? Hoje você pergunta a demissão da vítima, pergunte.
né? Onde eu tenho colocado como vítima na minha vida? Onde eu coloquei primeira vítima, eu vítima? Que tempo que eu tenho culpado, né? Faz essa pergunta para você. Quem eu tenho culpado? Onde terceirizei a minha responsabilidade? Onde eu terceirizei? E a declaração, né? Eu assumo 100% da minha vida. Quando a gente coloca assim, eu assumo, já, né? Naquilo que enfrenta, naquilo que faz. E a tarefa 2, não de governo. Para quem você vai dar um não de governo, né? Diga não para quem coloca pavor na sua alma essa semana. Quem está colocando pavor na sua alma? Quem está te, né, pressionando? Sem justificar, você bota sem culpa, sem pedir desculpa. Estou governando. Quando a gente diz eu estou governando, não vai justificar para a pessoa, né? Não tenho culpa. Coloca isso para ele. E sem pedir desculpa, né? E a tarefa 3 é dizer registro de autogoverno, né? E diz todos os dias, né? Registre todos os dias decisões sem pedir autorização. Ação executada todo dia é um novo aprendizado todo dia. Então, qual é a ação, né? Ainda dá tempo hoje, né? Agora é 21 e 25. Qual é a ação que você vai executar, né? Não precisa ser hoje, pode ser amanhã, todo dia. E um novo aprendizado todo dia. Então você tem que ter uma ação executada e um novo aprendizado. E se você colocar isso na sua trajetória, né? Na sua vida, você vai ver, puxa, hoje eu executei aquilo que eu queria. Hoje eu aprendi um aprendizado novo. Ninguém te deixa tu parar. Você vai ser um vencedor. E é bom, né? Quando a gente busca algo, um conhecimento, e a gente pode dizer. Então, tem 3 tarefas, né? Demissão da vítima, não deixa mais ninguém, né, ser vítima. E um não de governo para as pessoas, né? Eu não vou fazer. E o registro de autogoverno, de uma ação executada todo dia e de um novo aprendizado todo dia. Então, vamos ser felizes, né? Vou terminar nossa live de hoje e dizer, nós somos vencedores, né? Nós aprendemos algo hoje e esse algo coloca lá na sua vida que ninguém te tira, né? Eu queria dizer para vocês que eu sou escritora Ilha Krieger. Eu tenho um canal no YouTube, meus livros estão no Amazon. E eu tenho uma rotina, né, de aprender e mostrar que com aquilo que eu aprendi vai fazer parte da vida de vocês. Vão te levar vocês a uma ação, começar uma ação executada todo dia e um novo aprendizado todo dia. É assim que eu faço e é assim que está dando certo na minha vida. Eu governo e eu comemoro todos os meus micros resultados. E o tempo passa, né? E a gente está aprendendo e ganhando. Então a vida é dar esses presentes. E hoje é um dia de agradecer, né? Gratidão. E dizer que cada um de vocês pode chegar onde quer. Mas busque habilidade, né, naquilo que quer e a vontade de prosperar. Isso tem que vir de você, não dos outros. Você é dono da sua vida, não deixe ninguém ser dono. Você comanda. Valeu? Só alegria. Até outro dia. Vou terminar. 4, 3, 2, 1.